A gente sempre escutou, ou pelo menos eu, quando estava na comunicação, não sei o que o Guilherme pensa disso, que a rede social não é termômetro para nada. Eu tenho dúvida, né? Se ela não é termômetro, pelo menos ela consegue agitar. Eu, depois do jogo, lendo, principalmente o Twitter, né, o X, comecei a ver assim, uma certa indignação de boa parte da torcida do Atlético com um gol de empate. E eu fiz uma postagem dizendo o seguinte, que na minha percepção, a torcida do Atlético, ou boa parte da torcida do Atlético, não havia gostado do gol de empate, na expectativa de que uma derrota pudesse trazer qualquer tipo de consequência à permanência do Filipão. Eu acho que, independentemente de ter feito gol ou de não ter feito gol, o Filipão não corria risco naquele jogo ali do América, independentemente de ter empatado ou não ter empatado. E a cabeça do torcedor vira um trevo, né? Porque assim, eu não sei se o torcedor do Atlético anda, ou é bom sempre frisar, parte da torcida do Atlético, ou boa parte da torcida do Atlético, anda meio indignada, porque tem faltado a habilidade do Filipão para lidar com a imprensa e com o torcedor, ou se com a falta de capacidade do Filipão em fazer um time jogar, ou as duas coisas. Eu acho que é as duas coisas. Pois é, a gente precisa entender e até separar, porque, assim, o Atlético fez um jogo maravilhoso? Não. Fez um jogo muito bom, como o Filipão viu? Não. Fez um jogo tenebroso? Não. O medo do torcedor do Atlético é que o Atlético não engrene. Mas o Atlético já fez um jogo um pouco melhor do que outros que eu vinha analisando até então. Falta muito, falta. Eu coloquei, continua faltando repertório, e continua faltando repertório. Mas o Atlético encarou o América, se não de igual para igual, quase que de igual para igual. E a revolta do torcedor é exatamente essa. Como é que um time cheio de menino, que trocou o treinador, cheio de peças novas, consegue encarar um time que foi campeão do segundo turno ano passado? Então, eu acho que a gente tem que tentar entender qual é o sentimento da torcida do Atlético, e o Filipão precisa tentar passar aquilo que ele sente de uma outra forma, mudar a forma. Mas ele sempre foi assim, vai continuar assim, porque é uma pressão que está se tornando quase insustentável. Só para dar um pitaquinho rapidinho, acho que nós tivemos um time coletivo, com um coletivo mais organizado, que é o time do Cauã, com um time que tem um individual acima da média, que é o Atlético. E aí eu vejo, conversando com os torcedores e nessa bolha virtual, Dodô, primeiro, a reação da torcida com o episódio do Filipão com o torcedor, porque eu estava no estádio trabalhando, cobrindo o América, e percebi que no finalzinho do primeiro tempo, no intervalo e na volta para o segundo tempo, a torcida já mandou um suco de caju e xingou muito ele. Quando substituiu o Alisson, e aí o Alisson estava sentindo fisicamente, mas o torcedor não sabe disso, chamou de burro, gritava Rubens o tempo inteiro para poder entrar. E aí quando o Rubens faz o gol, então, isso, né, faz com que a torcida ganhe força e tenha razão, né, na reclamação dela. Então acho que é um combo disso tudo, e perceber que um time do Atlético que tem esse individual tão bom poderia estar rendendo coletivamente mais, principalmente porque vem de um trabalho em um ano anterior. O Guilherme, que é o nosso especialista em gestão de crise de comunicação, especialmente, não tem uma forma de amenizar isso, de transformar essa relação? O que a comunicação poderia fazer? O que o próprio Filipão poderia fazer? Que tipo de atitude ele poderia tomar? Se os dois, mais do que ninguém, podem dar conselhos nesse particular, porque já aconselharam os maiores treinadores do Brasil, né? Eu acho que, em primeiro lugar, ele teria que mudar radicalmente a postura que ele tem hoje nas entrevistas coletivas. Passar a ser uma pessoa muito mais acessível e para reconquistar o carinho da imprensa. Hoje, assim, já existe uma animosidade muito grande nessa relação imprensa-treinador.
Um tipo de ação que pode se fazer, que às vezes dá muito resultado, é chamar a imprensa para tomar um café. Sem gravar, sem microfone, sem nada, Bob. O Filipão com a imprensa. E ali ele se colocar, explicar a gente, olha, vocês me desculpem, eu andei impaciente em função disso, de aquilo e tal. Nós vamos iniciar uma nova relação a partir de agora, em 2024. Eu acho importantíssimo que se tome alguma providência, porque nós estamos vendo aí já... Para mim é um cabo de guerra, Bob. Filipão está puxando para um lado e muitas pessoas da imprensa para o lado de cá. E eu entendo muito os jornalistas. Eu sei exatamente o que está acontecendo com eles. Eu tentaria uma reaproximação, porque continuando dessa forma, Filipão não vai prosperar, não. Eu entendo também o que os torcedores falaram depois do jogo, porque a impressão que me dá é que Filipão já está com aquela morte anunciada, que é uma questão de tempo. O primeiro grande tropeço que ele tiver, a paciência da torcida vai acabar, a tampa da panela vai voar. Bob, a impressão que eu tenho é essa. Ele pode, se ele perder o Mineiro, se ele tiver um outro clássico com o Cruzeiro lá na Arena e de novo não for bem, eu acho que uma situação dessa vai acabar a paciência. Daqui a pouco tem o início da Libertadores, tem uma série de situações. Então eu acho que precisa o Atlético repensar uma reaproximação entre as duas partes. Agora, com relação ao time, eu acho que tem 3 peças que estão muito abaixo do que poderiam entregar e estão fazendo muita diferença. Vamos lá. Você primeiro. Arana, você vai falar. Não vai? Sim. Paulinho, você vai falar. Sim. E o terceiro? Scarpa. Mas eu não queria colocar ele no pacote dos mesmos, mas por uma questão de... Eu acho que esses 3 são pilares importantíssimos no time, e os 3 estão muito abaixo daquilo que eles poderiam estar entregando. Acho que o Rubens hoje, opinião minha, o torcedor do Atlético sabe que eu sou cruzeirense e tal, mas eu acho que hoje o Rubens tem mais condição do que o Arana, nesse momento da temporada. E que o Igor Gomes. E que o Igor Gomes. Ou os dois, ele consegue jogar um pouco mais à frente no lugar do Igor Gomes, com um pouco mais de intensidade, e atrás no lugar do Arana. Pelo menos nesse momento, final de fevereiro, quando assim já está terminando aquela história de início de temporada, né? Agora já deu. Nós já estamos indo sexta-feira, dia 1º de março. É um cabo de guerra que... Esse é o tal do perde-perde, né? Ninguém ganha nada com isso.